mas existe a forma de se expressar. Existe a forma de colocar para fora estas figuras. Aí existe a introversão e a extroversão. Quando que a introversão é aquilo que é introduzido, é voltado para dentro, né? São pessoas que são mais tímidas, são pessoas que são mais caladas, são pessoas que se expressam, né? Essa mente, essas figuras, toda essa personalidade de uma maneira mais tranquila, mais na dela, né? E as pessoas que são extrovertidas, elas são para fora, elas são extra, né? Elas se desenvolvem, desenrolam na sociedade de maneira a perder de vista, não tem papa na língua. São pessoas que têm todo o seu mundo aqui interior voltado para fora, né? São sem vergonha na cara, falam o que pensam. Então, existem pessoas que colocam para fora, existem pessoas que são mais internalizadas. E aí, no desenvolvimento dessa personalidade, do equilíbrio de todas as figuras, eu posso externar de maneira introvertida ou de maneira extrovertida. Ótimo, Jung, tá bom. Mas por que que pessoas que foram criadas no mesmo ambiente, sujeitas à mesma bagagem cultural, tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente social, quanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente de estudo, as pessoas foram criadas no mesmo lugar, ouvindo as mesmas músicas e se desenvolvem diferente. Mas por que que acontece isso? Até na hora de se expressar, tem umas que se expressam mais tímidas e outras que são mais extrovertidas mesmo. Como é que acontece isso? Aí ele vai trazer as funções. Ele vai dizer, ó, existem funções mentais e ele traz a parte biológica. O bom é isso, que faz a mente se desenvolver mais de um jeito ou mais de outro. Aí ele vai trazer essa percepção para a gente, né? Ele vai começar com a função do pensamento. Qual seria essa função do pensamento, né? É a atividade intelectual que produz o encadeamento de ideias. Ela é impessoal e ela é imparcial. Então, essa mente tem todas as questões arquetípicas das figuras. Ela se expressa de maneira introvertida ou extrovertida, mas ela se desenvolve mais fundamentada em um tipo de aspecto total. A mente dela é mais racionalizada. A mente dela é mais ligada ao pensamento. Aí eu fiz aqui uma anotaçãozinha. É uma função intelectual com o objetivo de compreender as coisas. As principais características são a lógica, a racionalidade, a objetividade, a imparcialidade e a busca pelo resultado. Então, tem pessoas que são mais ligadas a isso, busca o que é científico, busca o que é conhecimento intelectualizado e desenvolve todas as figuras internas de acordo com este pensamento. E aí, até nas formações sociais, né, de trabalho dela, ela vai se desenvolver mais em cima disso. Pessoas que são ligadas à área da justiça, né? Essas pessoas, elas são ligadas mais a essa compreensão intelectual, que é mais ligada ao que é racionalizado. Inclusive, ele separa as duas em racionais e outras duas em irracionais, porque elas são além do que é intelectualizado, além do que pode ser compreendido como racional em si. Ele vai trazer a outra função como se fosse uma função racional, porém ela já tem algumas coisas ligadas à personalidade de cada um e não à intelectualidade geral, né? Como é a do pensamento. Ele vai trazer a função sentimento. São processos de avaliar um acontecimento, uma ideia de maneira consciente, tá? Tá aqui o intelecto, porém emocional. Ela é valorativa e avaliativa e é parcial e pessoal. Então ela já toma partido, né? Ela é parcial, diferente da outra que é imparcial. E ela também, ela é pessoal. Ela observa o que é cada caso e não que existe um caso comum para todos, né? Ela vai fazer uma análise valorativa, vai jogar um juízo de valor sobre aquela situação. Então, ela é mais emotiva, ela é mais ligada às emoções.
eu coloquei aqui uma anotação. Suas principais características são a afetividade, a conciliação por subjetividade e seus relacionamentos, as emoções para com as pessoas. Então, ela tem a questão da racionalização, da intelectualização, porém, ela se abstém de apenas intelectualizar. Ela joga sobre isso uma emoção e faz um juízo de valor em cima disso. Certo. Aí ele vai trazer aqui as pessoas que desenvolvem isso, por exemplo, pessoas que trabalham com assistência social, né? Que vão ver o que está por trás de cada situação, o que levou a cada situação, psicólogos, pessoas que têm esse desenvolvimento mais ligado à questão que vá ao pessoal. Existe a intelectualização, porque é racional, mas é mais ligada ao pessoal, ela não é imparcial, como a do pensamento. Aí a outra função que ele vai trazer para a gente, né, que é uma função super interessante, que é considerada irracional, porque ela vai além do intelecto, ela vai além do que é razão, ela vai muitas vezes no que é intuitivo, no que é sentido, que inclusive o nome dessa função aqui é a função sensação. Ela é responsável por receber os estímulos do meio externo através dos sentidos. Olha só. Então, é tudo que toca os sentidos. É o tato, é o olfato, é o paladar. É tudo que toca os sentidos. Pessoas que desenvolvem mais a mente a partir desta função, todas as outras figuras dela são baseadas nessa função, né? Que muitas vezes não são bem aceitas, porque são pessoas que são ligadas mais ao que lhe toca. Ela não tem essa questão ligada ao intuitivo, o que ela é ligada ao concreto, é o aqui e o agora, é o agir, é o que é real, é o que é tocável. Tanto é, eu fiz aqui algumas anotações, que as principais características são a utilização dos 5 sentidos para todas as percepções do que é concreto, é o senso da realidade, a realização, e está muito ligada ao aqui e o agora. É o tipo de mente que precisa crer para ver, é um tomé da vida, né? É uma mente que precisa observar para realizar. Ela precisa ver a realização, ela é concreta, é uma mente que trabalha com o que é sentido, com o que é palpável. É uma mente que não tem tem a ligação da questão da intelectualidade? Tem, mas não é algo que desenvolve a personalidade dela, que ativa as figuras dela. O que ativa as figuras dela, né, de maneira mais forte, a função maior dela, é essa função do que lhe toca aos sentidos, é algo real. Eu achei interessante uma frase que eu vi que diz assim: a sensação nos diz que uma coisa existe, né? Fui tocada pelos sentidos, então a coisa existe. O pensamento me diz o que é aquela coisa. Vem lá a intelectualização, a racionalização e me diz o que é aquilo. E aí, o que é essa coisa é o sentimento que me diz se é agradável ou é desagradável. E a função que a gente vai ver agora, que é a função da intuição, vai me dizer aonde isso vai levar, de onde isso veio, que é uma função também considerada irracional, porque é algo que não está ligado à racionalização, à intelectualidade dos conceitos em si, mas está ligada ao que é biológico, porque aqui faz associação muito forte com a questão da bioquímica, né? Vamos lá. A função intuição, ela é relacionada à percepção do que é extra-sentido, do que está além da consciência. É uma percepção por via do inconsciente. E aí, meu amigo, o Jung vai profundamente viajar neste inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, na verdade. Ele dá uma viajada interessante e ele traz a parte bioquímica, né, que faz o nosso organismo compreender as coisas, o que é interessante. Que muitas vezes ele enfrentou preconceitos muito fortes, né, quando ele trabalhou essa psicologia analítica no meio dele, porque as pessoas do meio dele diziam que ele era religioso, que ele estava ligando à religiosidade, porque os pais dele tinham essa formação religiosa, né? E diziam que muitas vezes podia ter influência e ele ser assim. Só que
que ele traz a parte da bioquímica, mostrando que existe uma reação sim no nosso organismo, né? E ele explica a questão lá dos neurotransmissores e tal, que é uma questão dos arquétipos. Mas o que é interessante da intuição é que a gente sente, é que a gente percebe, só que a gente não compreende, ou não compreendia até aqui, o que era tudo isso, né? Aí ele vai trazer a questão de, por exemplo, tudo tem que ter um significado, não é nada ligado à religiosidade, como os caras diziam dele, né? Inclusive, os religiosos não o aceitavam também, porque diziam que o que ele falava não era religioso, era místico, né? Então, era não é aceito nem no lado nem no outro. Mas, assim, existe uma compreensão psicológica e biológica, e ele trabalhou isso e fundamentou de uma maneira linda, né? Ao meu ver, achei lindo o desenvolvimento disso. E ele vai trazer a questão da intuição. Aí eu vou dar o exemplo aqui do que eu pude compreender. Por exemplo, a gente está lá dormindo, pensando, e do nada você pensa na sua avó. Ai, eu lembrei da vovó, não sei por quê. Sonhei com a vovó, não sei por quê. Aí você vai numa loja, aí você vê uma senhorinha lá no canto, aí sente aquela desejo no seu coração, chega ao ponto do seu organismo responder, né? Que ele vai fazer a questão do arquétipo. Porque você viu ali uma figura e você fez uma associação mental. Aí houve aqui um conhecimento, uma relação muito forte entre o sistema periférico e o sistema nervoso central, que você nem percebeu, já estava sentindo. Foi rápido demais. Aí você chega na senhorinha, né? Você sente aquela intuição dentro de você. Aí você sente aquele insight que ele vai trazer a questão da sincronicidade, né? Aí você vai lá, oi senhorinha, tudo bom? Aí a senhorinha vai lá, ô minha filha, quem é você? Sabe nem onde é que tá, sabe nem quem é. Aí você vai no setor responsável da loja e tem uma pessoa lá procurando por ela, porque ela estava perdida, porque ela tem Alzheimer. Então, o que ele traz como intuição, que tem essa ligação com o inconsciente coletivo da humanidade, é essa significação. Não é algo aleatório. Ah, eu vi um gato preto, vai me fazer mal. Nada contra quem crê, mas não é o que o Jung defende, tá? Ah, eu vi uma escada, eu não vou passar por baixo. Aí uma questão de crença que não tem nada a ver com o que ele defende como sendo parte do contexto coletivo da humanidade. Ele vai trazer algo que seja significativo. Aí outra percepção que ele dá é, por exemplo, eu senti algo novo dentro de mim. Ah, eu tô pensando em fazer algo novo, pensei em fazer algum desenho. Olha aqui a minha arte, desenhar aqui. Aí eu abro a gaveta do meu quarto, trocentos anos que eu não mexo lá, e eu vejo um monte de coisas de desenho, de papel, de tinturas, pincel. Aí eu, não sei, acho que não, sei lá. Aí eu vou no mercadinho perto da minha casa e tá na promoção, bem na minha frente, promoção, tudo relacionado a isso. Rapaz, que coincidência. Eu acho que é porque eu tô pensando tanto nisso que eu tô vendo isso. Outro dia ia estar aqui do mesmo jeito e eu não ia nem me tocar. Agora, porque eu tô pensando, eu acho que é. Sei. Aí deixa pra lá. Aí, de repente, uma colega tua que trocentos anos que não te vê, vem e te procura, te leva numa determinada loja. Quando tu vai pra loja, tá na promoção em cima do balcão. Leve hoje e ganhe um brinde, uma resma de papel. Pode ser coincidência? Pode. Pode ser o universo conspirando? Pode. Pode ser o inconsciente coletivo da humanidade trabalhando para mim mesmo, a partir de mim, da minha intuição? Pode, o Jung diz que sim. Então, essa construção mental, a partir dessa função mental, ela entra no meu ser e desenvolve as minhas figuras internas a partir do que eu sinto do externo, porém de uma maneira não ligada aos sentidos, mas algo fora dos sentidos. Ela é extrasensorial, mas ela é intrínseca. É como se eu sentisse nas minhas tripas ela. Olha que interessante, eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, às vezes você sente, você tem que ir para algum lugar, mas você sente dentro de você que você não tem que ir. É como se algo pulsasse dentro de você para que você não vá.
aí você deixa de ir para determinado lugar e lá acontece uma coisa terrível. Ou você foi fundamental onde você esteve, foi de extrema importância você ficar lá. Então, existe uma significância, né, que está ligada a uma realidade, que foi realidade na sua vida e que você teve essa percepção que foi extrasensorial, mas, no entanto, você sentiu no seu organismo, no seu biológico, no seu psicológico. É algo como realmente existisse uma função mental dentro de você. Não é algo ligado a questões místicas ou religiosas. Não é algo ligado à superstição. Ah, eu vi um gato preto, eu não vou. Eu vi um pássaro gritando, eu não vou. Eu vi uma escada, eu não vou. Não tem nada a ver com isso. É algo instintivo, é algo intrínseco, é algo ligado às suas entranhas. É algo que você sente de verdade. Não é algo que tem uma configuração mental que alguém te disse ou que você formou na sua mente. É algo que desenvolve dentro do seu organismo que você sente que é verdade. Ou se de repente você não estava nem com a cabeça, uma ideia na cabeça de ir a um determinado lugar. Aí de repente você sente que tem que ir. Aí quando você vai, acontece algo maravilhoso, que foi assim, extraordinário. Foi maravilhoso para você ir para este lugar. É aí onde a gente vê a percepção desta função atribuída ao que o Jung traz, porque ele traz tanto essa percepção intrínseca, né, que está associada aos insights, à sincronicidade, que ele usa o termo sincronicidade para quem quiser ler sobre isso, mas está muito mais ligada ao bioquímico, ao que é orgânico que você sente, mas também tem o psicológico mental, onde você realmente, desculpa, sente a parte do todo, né? Porque ali existe um inconsciente coletivo, e agora fazendo associação com o evangelho, Deus que é tudo e nós que estamos nesse todo que é Deus, cada partícula nossa vibra nele, cada subpartícula nossa vibra nele, então essas subpartículas compreendem porque estão nesse todo e elas informam para a gente, mas como nós não estamos acostumados a trabalhar essa função na nossa mente, a gente não compreende. E às vezes compreende de forma errada, ligada ao misticismo, questão de gato, questão de pássaro, questão de escada, ou ligada à religiosidade. Você mereceu, você não mereceu, ou você viu através de um sonho, ou você sentiu porque você mereceu. Não tem nada a ver. É algo que ele traz associado a mais uma função da mente, né? E quando a gente faz associação com o evangelho, a gente vê muito isso no Cristo, porque o Cristo ele queria mudar era a consciência das pessoas, a mente das pessoas, o comportamento das pessoas. O que era externo vinha mudança por consequência. Quando ele pegou lá o pessoal e disse assim, não, gente, não vamos tacar pedra na Madalena, porque todo mundo tem pecado. Não é porque ele quisesse proteger apenas a carne física da Madalena de ser apedrejada. Ele queria que a consciência da Madalena mudasse. Madalena, é isso que você queria ser quando você crescesse? Tá bom para ti ser isso aí? Alguém que vai ser apedrejado até a morte? É isso que você quer? A Madalena não queria aquilo ali. A Madalena queria se enxergar de outra forma. Ninguém sabia o que levou ela a chegar até ali. Jesus não julgou. Ele disse assim, não, Madalena, a partir de aqui teus pecados foram perdoados, vai e não peque mais. Muda aqui a consciência da Madalena. E assim com os outros que ele curava, ele sempre dizia, vá, seus pecados são perdoados. Era, vá, que a tua fé te salvou. Mas o que Deus passava através das mensagens de Jesus Cristo era a consciência do homem tem que mudar. Porque quando o corpo físico, quanto o corpo biológico aqui que nós estamos vivendo acabar, o que vai restar é esta consciência, essa energia que não se desfaz, que ela vibra e vai vibrar na frequência do que ela vibrava enquanto a gente estava aqui na Terra, do que eu carreguei a minha mente, do que eu carreguei a minha consciência, né? Quando eu me for desta terra, o que as pessoas vão dizer? Ah, fulano era isso, isso e isso, fulano era aquilo, aquilo, aquilo. Qual foi a construção mental que eu deixei? Qual foi a minha personalidade, né? Nós vivemos pela personalidade de Jesus, pelo comportamento mental e psicológico do que Jesus pregou e viveu. Então, nós vamos deixar a nossa concepção mental para com os outros, mas quando acaba o nosso corpo físico e biológico aqui,
A nossa consciência vai vibrar de acordo com o que ela vibrava aqui. Então, se eu vibro no amor, se eu prego o amor, se eu compreendo o que é verdade, tanto do que Jesus Cristo me traz, quanto do que é psicológico, eu vou viver nisso, porque assim, tem pessoas que não acreditam em Deus, em Jesus Cristo, mas quando se dão conta de uma concepção psicológica como a de Jung traz, né, da formação da mente, da formação da personalidade, e a partir dessa compreensão, compreendem que existem figuras, que existem mensagens internas que estão dentro dela, que podem fazer com que ela reaja de determinada forma ou não, e ela escolhe viver de determinada maneira, é consequência dela mesma essa formação da personalidade. E ela pode procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Agora, quando a pessoa crê em Jesus Cristo como Deus e toda a verdade que ele pregou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a concepção do que ele deixou como mandamento, que ele disse assim: o meu mandamento é esse, que amei uns aos outros como eu vos amei. O maior amor do mundo é aquele que dá a vida pelo irmão. Quando alguém vive a partir deste evangelho, ele está incluído em toda essa percepção psicológica de equilíbrio de todas as figuras. Porque eu formo a mim mesmo, eu percebo o outro e eu ainda faço esse envolvimento mental para com Deus, de amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. A partir dessa minha compreensão é que eu faço associação com essa psicologia analítica do Jung e o Evangelho de Jesus Cristo. Acredito que eu consegui passar direitinho o que eu entendi, né? Não estou dizendo que é uma certeza, uma verdade absoluta. É algo que eu li, que eu compreendi e fiz associação com as crenças que eu tenho. Então, a partir da consciência deste conhecimento, faça a associação e não permita que o inconsciente dirija a sua vida. Tome ciência e tome as rédeas de sua personalidade, de sua formação mental.